Então, a pergunta do Evandro Pontes. Tudo bem aí, Evandro? Qual o papel que o judiciário tem exercido nessa completa corrupção da lógica e na montagem de uma relação entre significante jurídico e significado jurídico que sem a menor relação com os referentes? Bom, é um negócio absolutamente devastador, porque aqui nós chegamos a ter leis que têm sentido contraditório, meu Deus. É a lei que manda fazer e não fazer ao mesmo tempo. Uma vez eu até escrevi um artigo, quer dizer, você não pode discriminar o sujeito por motivo de sexo ou de religião, né? Então entra lá um travesti na sinagoga, o rabino põe ele para fora. Os dois vão ser multados, certamente. Os dois agiram de maneira ofensiva, né? Tem uma lei baixada, aliás, pelo picolé de chuchu, né? Que multa as pessoas por isso. Acho que só tem em São Paulo essa lei. É claro que o sujeito que redigiu a lei, ele não percebe que ele está impondo às pessoas uma obrigação contraditória. Ele está pouco se lixando para isso, ele nem percebe isso. Agora, se você pega os nossos textos legais, né, está cheio de coisa. Por exemplo, o brasileiro tem direito à saúde, sabia? Né? Não tem direito ao tratamento médico, tem direito à saúde. Já parou para pensar o que é isso? Quer dizer que o governo obriga você a ter saúde, né? Ele garante a sua saúde, não o seu tratamento médico. Mas o tratamento médico não pode falhar. Quer dizer, o que é isso? O que você está entendendo? Veja, o próprio conceito de saúde é um negócio já difícil de você fixar, né? Se você disser, a saúde é um estado de bem-estar, etc. Bom, bem-estar pode ser muito subjetivo. Mas você pega lá João Batista no deserto, você acha que ele estava doente? Ele não tinha um estado de bem-estar, estava se achando ótimo, comendo gafanhoto, né? Aqui, Antônio Pavese pergunta, pode-se alcançar boa formação literária tardiamente? É claro que pode. Pouco importa quando você começa, né? Agora, aqui tem uma outra pergunta interessantíssima, né? Rafael Badotti, quando algum agente político brasileiro, vamos combater a corrupção, seria esse um exemplo de falta de referente total. A corrupção não é uma coisa que seja facilmente identificável. É um conjunto de problemas, um conjunto de dificuldades. Ou o sujeito consegue definir lá assim, expondo, né? Então, em que medida, na Bíblia está escrito que a causa do pecado é a lei, né? Então, a lei causa o pecado. Então, isso quer dizer, quanto mais coisas forem proibidas por lei, mais transgressões você vai ter. Então, a lei é ou não é um convite ao crime? Sob certos aspectos, é. Quer dizer, a lei se opõe ao crime, mas ao mesmo tempo o fomenta. Opa, então a lei é um problema? Ela é um problema tanto quanto a própria corrupção. E quem não percebe que não sabe do que está falando. Quer dizer, está usando aquilo que eu chamo de palavra gatilho. Quer dizer, a palavra que desperta uma emoção direta no ouvinte, sem passar pelo referente. Quer dizer, pouco importa o objeto. Importa que você, quando ouve aquela palavra, você se sente bem ou se sente mal. Fala em corrupção, se sente mal, né? Daí fala de combate à corrupção, você se sente bem. Mas o referente está ausente. Quer dizer, a coisa, o estado real a que você se refere, não é tão facilmente acessível quanto você está pensando. No fim das contas, tudo consiste no mapa da ignorância. Tá entendendo? A consciência da ignorância específica não é você dizer, só sei que nada sei. Qualquer idiota pode dizer isso aí, né? Aliás, todo idiota diz isso, eu só sei que nada sei. E em seguida começa a te mostrar tudo que você sabe, tudo que ele sabe, né? Então, quer dizer, é a consciência, vamos dizer, da ignorância específica, aquilo que me falta saber para entender algo que eu acho que sei. Se o sujeito não tem isso, ele simplesmente não tem formação acadêmica. Não sabe o que é formação acadêmica. Então, quando as pessoas usam as palavras, os nomes de ideologias, por exemplo, né, como insultos, né, e sempre, evidentemente, usando aquele que ele considera ideologia nefasta como sendo a imagem do inimigo, sem perceber o quanto daquela ideologia existe nele mesmo. Então, nós não estamos conversando com pessoas sérias, nós estamos falando com crianças que estão brincando de casinha, brincando de pega-pega. Por exemplo, todo mundo xingando os outros de fascistas. Digo, olha, a coisa mais óbvia é o quanto de elemento fascista existe na ideologia da esquerda nacional. Não só na sua ideologia, mas na sua política.
Mas o Lula não se dizia o herdeiro político do Getúlio Vargas? É? Quer dizer, a esquerda brasileira não foi sempre defensora da nossa legislação trabalhista, que foi inspirada diretamente no Mussolini, né? E assim por diante, né? Por exemplo, todo o conceito da guerra anti-imperialista, né? O conceito da guerra anti-imperialista foi criado, né, depois da Segunda Guerra pelo Stalin com base na teoria fascista. O fascismo dizia que o agente da revolução não pode ser uma classe social, tem que ser a nação. Então a briga não é de proletariado contra a burguesia, mas de nações proletárias contra nações burguesas. O Stalin adotou isso e se espalhou para a esquerda do mundo inteiro. Quer dizer, você não sabe o quanto de fascista tem na política dele mesmo. Também as pessoas não têm noção da diferença entre o que é, vamos dizer, a substância de uma política, quer dizer, o conjunto de ações materiais que a constitui, e a ideologia que a justifica. Frequentemente essas duas coisas são contraditórias, quer dizer, a justificativa ideológica é uma e a ação é outra completamente diferente. O sujeito precisa de uma justificativa ideológica oposta justamente porque ele não pode dizer o que ele vai fazer de verdade. Se você pegar, por exemplo, se você comparar o regime alemão nazista com o regime soviético, a estrutura material deles e o funcionamento real era igual. Não diferia em nada, mas as justificativas ideológicas eram opostas. Então, em que medida esses regimes eram fiéis, entre aspas, à sua ideologia, ou eram fiéis às suas necessidades reais, usando a ideologia apenas como uma embalagem? Né? Existe a famosa declaração do Hitler ao Hermann Rauschning, eu não sei se é verdadeiro, se o Rauschning inventou, em que ele disse, não, nós não acreditamos nada nessa conversa de raça, mas nós precisamos disso. Eu disse, bom, não sei se o Hitler disse isso, mas em grande parte as coisas eram assim mesmo. Né? Tem o famoso episódio do Fritz Lang, que foi convidado para ser diretor da cinematografia nazista, convidado pelo ministro Goebbels, e ele falou, não, ministro, não posso, porque minha avó é judia. E o Goebbels respondeu, quem decide aqui quem é judeu e quem não é sou eu. Então, a relação da ideologia com a política real é uma relação altamente complexa, que às vezes a política expressa a ideologia, defende, às vezes a contradiz, e às vezes a ideologia serve como um guiamento, às vezes serve como uma camuflagem, às vezes serve como as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, o sujeito que diz que tem a formação acadêmica, ele tem a obrigação estrita de estar consciente de todas essas dificuldades. Então não pode sair assim, carimbando os caras com essa ideologia, com aquela ideologia, como se fosse um insulto. Por exemplo, se o sujeito é um fascista, ele não vai se sentir ofendido de ser chamado de fascista, ao contrário, ele tem orgulho de ser fascista. Vai dizer que Mussolini tinha vergonha de ser chamado de fascista, está brincando? Né? Então, o Príncipe Salgado tinha vergonha de ser chamado de integralista? O Luiz Carlos Prestes tinha vergonha de ser chamado de comunista? Hoje todo mundo tem um pouco de vergonha, né? Já começa a mudar os nomes do partido, virou vexame. Né? Mas, a linguagem da propaganda e da disputa política eleitoral é uma coisa. E a linguagem do mundo acadêmico tem que ser outra, meu Deus do céu. Mas acontece que a linguagem propriamente acadêmica os caras não conhecem. Né? Simplesmente não conhecem. Veja, aqui no Brasil chegou... Um dia eu estava vendo um professorzinho universitário chamado, acho que Ricardo Marcílio, uma coisa assim. Dizendo, não, na historiografia a corrente dominante é o materialismo dialético. Por quê? Só se for na Universidade de Vila Nhocuí, porque no mundo inteiro já foi abandonado. Cadê os historiadores marxistas hoje em dia? Simplesmente não tem mais. Historiador marxista? Pode ter um economista marxista, o Piketty, mais ou menos marxista. Pode ter 2 ou 3 filósofos marxistas, já com 153 anos. Né? Mas historiografia marxista praticamente já não existe. Eu fiz a aula outro dia sobre o historiador comunista, o Hobsbawm. Né? O Hobsbawm, evidentemente, tem um conhecimento histórico imenso, mas é um cara que não sabe pensar, ele é um homem confuso, não tem nada para aprender com ele.
Quer dizer, os fatos que ele está relatando, você vai encontrar melhor relatado em outros lugares. Até na história oficial soviética tem coisa melhor. Então, de que historiografia acadêmica esse sujeito está falando? Evidentemente ele não conhece. Eu aqui peguei outro dia mesmo, o livro da Routledge, 50 obras históricas fundamentais. As 50 obras históricas fundamentais. Quantas obras marxistas tem ali? Nenhuma. Agora, teorias da história. Peguei outro livro, 50 principais teóricos da história. Tem 3 marxistas ali no meio de 50. Quer dizer, que eles têm uma teoria da história. A teoria da história deles é até elegante, mas cadê a historiografia que eles produzem? Não produzem. Historiografia marxista praticamente só existe no Brasil. Claro, os comunistas dominaram a historiografia do período militar. Não, porque essa história de que a história dos vencedores, essa é outra besteira também. Em 90% dos casos é a história dos perdedores. Quer dizer, o sujeito escreve a história justamente para se vingar de quem ganhou, venceu. Né? Então, não apareceu o revisionismo histórico defendendo os nazistas? Claro, um movimento imenso, de centenas de historiadores. Né? Então, é justamente porque você não conseguiu realizar as coisas na prática que você vai tentar realizá-las no papel. Né? Então, a vitória dos militares em 64 provocou uma onda historiográfica que não termina mais. Mas é tudo aquilo que o Evandro Pontes mesmo chama de literatura de aeroporto. Né? Você vai ver o que é historiografia. A historiografia hoje é o Laurentino Gomes, é o Marco Antônio Villa, né? Qual é o outro mesmo? Historiador, né? É o Rodrigo Constantino, o Marco Antônio Villa. Isso é literatura de aeroporto. Quê? Na Locke. Então, toda a historiografia esquerdista do período de 64 é tudo furado, gente. Eles não têm a menor noção do que é a prova histórica. Você não vê um documentário dizendo, não, achamos a prova definitiva de que os americanos prepararam o golpe de 64? A prova definitiva era uma gravação do embaixador Lincoln Gorno conversando com o presidente Johnson no dia 31 de março. Alô, presidente, eles botaram os tanques na rua, o que é que nós fazemos? A resposta do Johnson, faça alguma coisa. Isso foi a longa preparação que os americanos fizeram o golpe de 64. Quer dizer, eles usam a prova de que a coisa não aconteceu como prova de que aconteceu. Por quê? Porque eles querem isso, eles precisam disso para defender o seu movimento, porque sem isso eles perdem os seus cargos, perdem a mamata, perdem as verbas. A sobrevivência deles, como diz o Goethe, certas pessoas apostam no erro porque devem a ele a sua subsistência. Então, é apenas isso. Quer dizer, a historiografia do período militar é toda assim. Agora, se disser, bom, agora então temos que ter a imagem contrária. Né? Os militares nos salvaram do comunismo, os militares formaram... Isso é toda besteira também. Se a gente disser que os militares salvaram o Brasil do comunismo, conversa mole. Quem salvou o Brasil do comunismo foram os líderes civis de 1964. Isso sim, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, metade corrupto também, mas que eram anticomunistas, é sério. Agora, e os militares? Eles caçaram lá meia dúzia de professor no dia seguinte, do 31 de março, e depois deixaram, durante 20 anos, deixaram os comunistas tomar conta da universidade, do meio cultural. Né? Tem a pesquisa do Meira Pena mostrando que nunca a indústria do livro comunista foi tão próspera quanto durante a ditadura. Não é isso? Então, o que eles fizeram contra o comunismo? Nada. Né? Agora, eu estava explicando isso, dizendo que a ditadura foi muito mole, muito molenga com esse negócio, se omitiu da guerra cultural, daí vem aquela menina, aquela idiota, Letícia Duarte, pretendendo dizer que eu achava que... você está pregando que o governo faça mais violência. Eu digo, não, a violência eles sabiam fazer, eles mataram um monte de comunistas, e daí? Isso resolveu o problema? Claro que não. Agora, não fizeram um filminho de propaganda anticomunista. Porque eles matavam o comunista, mas não chamavam nem de comunista. Veja o que eles falavam na época. São assassinos, são ladrões, tratavam como criminoso comum. Tirava, né, não usava sequer os crimes comunistas como argumento contra o comunismo. Era proibido falar de comunismo. Então eles estão pulando fora da luta cultural. Eram, como se diz, pragmáticos. Né? Então, ser pragmático no Brasil consiste em você dar à esquerda o monopólio do direito a uma ideologia. Só a esquerda pode ter um discurso ideológico, a direita não pode. Então o cara que está fazendo isso, obviamente, está favorecendo os comunistas.
Não porque seja pessoalmente comunista, mas porque é imbecil. Né? Então, bom, acho que por hoje deu, né?